Bom, estamos aqui no canal do M7 Sensei pra ver essa parada, certo? Quando que o Kakashi atingiu o nível Kage? Eu acho que foi ali durante a guerra, mas também pode ser que ele tenha atingido antes. Ou também pode ser que ele nunca tenha atingido, mano. O Kakashi tem poder nível Kage? Fica aí essa questão, eu tô muito curioso pra ver esse vídeo. Queria pedir só pra você deixar o seu like. Está achando estranho que não tem nada aqui atrás no cenário? É que já faz uns 3 dias que eu tirei tudo pra limpar e me arrependi. Então tem que pôr de volta as paradas, ok? Dito isso, sem mais enrolação, bora ver essa informação aqui, ó. Quando que o Kakashi Hatake atingiu o modo sábio, ó? O nível Kage. Já vou deixar meu like, ó. Toma. O Kakashi é um ninja extremamente poderoso, tendo inclusive se tornado o 6º Hokage de Konoha. Desde o começo da obra, nós vimos o quão poderoso ele era, mas a pergunta que fica mesmo é, quando o Kakashi atingiu o nível Kage? Sei lá, quando aprender a usar o Kamui? Depois de ter feito um vídeo Meu chute é esse, depois que aprender a usar o Kamui. falando sobre o Naruto e depois Muito bom, vou deixar nos cards aqui, ó, que eu já fiz react dos dois. um sobre o Sasuke, chegou a hora de analisarmos o Sensei do time 7. Se você não me conhece, eu sou o Matheus, seja bem-vindo ao canal e bora falar sobre isso. Eu sempre gosto de esclarecer que a definição de nível Kage é algo genérico. É comum utilizarmos esse termo para nos referirmos a personagens que estão em um patamar equivalente ao de um Kage de uma vila, que em regra é o shinobi mais forte daquele local, pelo menos na teoria. Na prática, a gente sabe que o nível de poder de um Kage pode variar muito, e como eu sempre digo, para se chegar nesse cargo não basta apenas ser o mais forte, até porque a nomeação para esse posto envolve outros fatores. Mas em resumo, Que nem no caso do Kakashi, eu acho que a inteligência dele corrobora muito, tá ligado? Pra ele conseguir ter essa patente. o nível Kage é justamente quando um ninja alcança um patamar de poder comparável ao de um Kage. Não à toa o Kakashi tinha os requisitos para ser nomeado como o 6º Hokage de Konoha e chegou a essa posição por mérito próprio. Eu acho que só faltou um requisito de poder mesmo. Depois que ele vira Kage, ele perde o Sharingan. Desde cedo ele se destacava como um prodígio, tendo se formado na Academia Ninja com apenas 5 anos de idade. Aos 6, ele alcança a patente de Chunin e com cerca de 12, 13 anos ele foi promovido ao cargo de Jonin. Ou seja, ainda muito jovem ele já tinha atingido a patente mais alta dentro da hierarquia de cargos que um shinobi pode conquistar. E o que eu acho mais louco no Kakashi é que ele não é força bruta concentrada, é estratégia e letal, tá ligado? Isso é muito louco. Aí eu te pergunto, ele era ou não era alguém diferenciado e com potencial para assumir o posto de Hokage? Pois é, depois de longos anos servindo a Anbu, o Kakashi deixou a organização e assumiu o papel de sensei de equipes de Genin, e em seguida se torna o líder do time 7. Maluquice que quando ele vira o líder do time 7, ele já era extremamente famoso no mundo ninja por tudo que ele já tinha feito, tá ligado? Isso é maneiro. A primeira vez que o vemos em ação é em uma missão no País das Ondas, onde ele luta contra os Zabuza Momochi. Desde o início da obra, ele demonstrava habilidades acima da média, inteligência e capacidade estratégica de batalha, que já deixavam claro que ele era muito poderoso e não era um ninja qualquer. Mas apesar de todo o talento e demonstração de força, ele ainda não havia atingido o nível Kage muito clássico, e eu te explico por quê. Alguns embates que ele teve reforçam essa tese. Por exemplo, no encontro com Orochimaru, ele se deparou com um inimigo extremamente Peidou, tá? Mano, melou a cueca todinha. perigoso, e embora não tenha tido um confronto direto, ficou evidente que ele estava diante de um nível de ameaça muito acima do que estava acostumado a enfrentar. Ele ainda tentou intimidar o Sannin, dizendo que se ele se aproximasse, um dos dois morreria, mas logo depois sozinho ele se auto-refuta, dizendo onde eu estava com a cabeça ao dizer isso, mostrando que ele sabia dos seus limites. Na primeira parte da obra, o ápice de poder entre os ninjas também tinha os Sannins como parâmetro. E olha que essa luta foi uma caca e nerfaram os 3 Sannins. Eles serviam como referência do que significava estar em um nível excepcionalmente alto e certamente tinha um poder comparável ao de um Kage. Justamente por esse motivo, o Jiraiya foi cotado ao cargo e a Tsunade acabou assumindo o posto. E o Orochimaru também foi cotado ao cargo pelo Danzo, tá? No contexto dessa fase de Naruto, mesmo um ninja como Kakashi sendo muito forte, ainda precisava evoluir para se aproximar do nível que essas lendas representavam. Outro exemplo é o confronto com Itachi, onde ele foi rapidamente nocauteado por um Itachi nível Kage? oponente que evidentemente era do nível Kage. Além disso, o fator físico também é um ponto a ser suscitado, pois ele estava destreinado e um pouco acomodado. Ele mesmo admite isso quando precisa escalar uma montanha, e embora imaginasse que seria uma tarefa fácil, seu corpo não respondeu como esperado, deixando claro que ele não estava no auge físico de outrora. Portanto, diante desses fatos, podemos concluir que em Naruto clássico, ele realmente não estava no nível Kage. Da hora.
Já na fase do Shippuden, o Kakashi treinou e se aperfeiçoou, deixando para trás aquela sensação de estar enferrujado. Como resultado desse empenho, ele alcançou o domínio do Mangekyo Sharingan, que já havia sido despertado na adolescência, e com isso ele obteve acesso ao Kamui. Só que o seu corpo ainda não suportava plenamente os efeitos da técnica, tanto que depois do empate contra o Deidara, Ele ficou de cama, né? seu corpo ficou debilitado, ao passo que ele precisou ser hospitalizado para se recuperar. Ou seja, apesar de ter uma arma poderosa, ele ainda precisava de resistência e um pouco mais de maturidade e experiência no uso desse novo poder, que ele só alcançou durante a Quarta Guerra Ninja. Então, se fôssemos definir um ponto onde o Kakashi pode ter se consolidado de forma inequívoca no nível Kage, esse momento foi durante a guerra. Mas por qual motivo que só foi durante a guerra? Qual a explicação para isso? Vejam só, alguns fãs argumentam que o simples domínio do Mangekyo e do Kamui já seria suficiente para colocá-lo no nível Kage, dado o poder extraordinário de distorcer o espaço-tempo, e esse ponto de vista é válido e coerente, pois definir se foi antes ou durante a guerra é algo subjetivo e vai muito de opinião. Só que é importante ressaltar que no arco da guerra, de forma esplêndida, o Kakashi podia usar e abusar do Kamui, ao ponto de aparentemente não acarretar nenhum tipo de prejuízo ou efeito colateral. Mas aqui eu tenho uma crítica. Mano, tipo assim, embora na guerra o Kakashi tenha de fato atingido o modo Kage e tenha, tipo assim, utilizado muito bem o Kamui, eu acho que ele foi... Quando é nerfado é pra baixo, quando é pra cima é o quê? Bufado. Eu acho que ele foi bufado demais, tá ligado? O Kakashi, ele sofreu um golpe no joelho gravíssimo, ele sofreu um corte, acho que na barriga, gravíssimo, ele sofreu no peito, mano, em X. Gravíssimo, não caiu, usou a guerra inteira o Kamui dele igual um doido e só no final foi falar que tava ficando com o olho zoado. Eu me arrisco a dizer que ele usou até mais que o Sasuke, na época que o Sasuke quase ficou cego. E tipo assim, mano, se nerfaram o Kakashi na obra inteira, na guerra bufaram. Tem umas 3 vezes que rola dele pegar a chakra do Naruto pra se curar e continuar zero bala. Então, tipo assim, aquele Kakashi que a gente viu na guerra foi 2 dias de Kakashi. 2 dias, tá? Nada muito mais antes, nada muito mais depois. Tem que citar isso aqui, pô. Kakashi é um dos caras que foi mais bufado na guerra e ninguém fala nada. Diferente de antes, que o pouco uso... Pra mim, tipo assim, nível Kage, assim, de se discutir, eu nem... Tipo, só nesses 2 dias ele atingiu o nível Kage mesmo de poder, tá ligado? Na batalha contra Pen, eu acho que ele tem uma performance muito boa. Mas eu acho que ali ainda não é nível Kage, né? lhe proporcionava danos severos. Se a gente analisar o seu desempenho antes da guerra, ele teve sim bons momentos, como no arco de supressão da Akatsuki. Ele se saiu bem no mano a mano com Hidan, e até mesmo contra o verdadeiro problema que era o Kakuzu. Mas ali foi Jonin de Elite, o Kakuzu e o Hidan ele só conteve, mano. O Hidan ele trocou pra não tomar, e com o Kakuzu ele ficou ali só contendo, tentava dar uma, mas se defendia de 3, tá ligado? O ataque segurou bem a barra. Ele mostrou a sua versatilidade em diversos momentos, como quando ele conteve a técnica de raio do Akatsuki com seu Chidori, e ao deter o gigantesco ataque de fogo utilizando o jutsu da parede de água. Porém, mesmo com toda essa demonstração de habilidade, por mais brilhante que fosse, ele ainda estava um degrau abaixo desse inimigo, tendo que se virar muito mais na parte defensiva do que em uma ofensiva direta. Vale ressaltar que ele tinha um adversário de nível Kage à frente e ainda tava cuidando desse time aí. Não conseguiu derrotá-lo mesmo com Kakuzu nível Kage? Com a ajuda da Ino e do Choji, que na prática não contribuíram muito. Todo mundo na Akatsuki é nível Kage? O Hidan não. Não sei, o poder dele é quebradão. Comentei aí, todo mundo na Akatsuki é nível Kage? Boa questão. Aqui o Jonin da Folha foi elevado ao limite e foi salvo graças ao Naruto e ao Yamato, que chegaram para poder ajudar. Esses pontos reforçam a tese de que, embora o Kakashi fosse muito habilidoso, sua resistência física o inibia de sustentar lutas prolongadas contra inimigos do mais alto nível, que é o que acontece novamente mais tarde no Pra mim esse é o melhor desempenho do Kakashi em combate, ele perde a luta. confronto contra o Pain. Nessa luta ele também tem um bom desempenho e mostrou toda a sua capacidade estratégica, analisando o poder gravitacional do inimigo em tempo real e encontrando formas criativas de neutralizar. Você sabe por que o Kakashi faz esse muro de terra atrás do Pain? Não é pra... Embora essa técnica seja uma técnica defensiva, esse muro de terra que inclusive tem 4 cachorrão, da hora. Não era pra se defender, era na real pra tampar a visão dos outros caminhos pra esse Pain aqui não ter a visão compartilhada, tá ligado?
realizar ataques que para qualquer outro ninja seriam fatais. Entretanto, ele não tinha o vigor físico para prolongar uma batalha desse nível. Em outras palavras, taticamente ele esteve à altura do Kamio-Deva, mas fisicamente não conseguiu sustentar o ritmo. Ele foi derrotado não por falta de habilidade Foi por cansaço. ou inteligência de combate, mas porque seu corpo simplesmente não suportou a intensidade de um duelo contra um oponente desse calibre. E sabe o Kamui? Ao evitar ser atingido por aquele prego e para poder salvar o Choji, Acabou o uso o dessa chakra. técnica o empurrou ao limite e o deixou esgotado, ao ponto de por conseguinte acabar morrendo. Então quando olhamos para o desempenho do Kakashi até esse período, o recorte que se forma é bastante nítido. A sua resistência frequentemente o impedia de manter lutas muito demoradas contra inimigos do mais alto escalão, e ele era obrigado a compensar a inferioridade física com versatilidade E estratégia, né? improviso. Esse contraste Improviso. é o que o resume bem nesse ponto da obra. Ele era um ninja brilhante, que já reunia todas as condições técnicas e mentais para ser comparado a um Kage, mas que ainda era limitado por fatores físicos. Por isso, ele era incapaz de vencer determinados inimigos, embora até conseguisse segurar a barra contra adversários que estavam acima dele. Na minha percepção, ele estava no limiar do nível Kage, bem próximo desse patamar. Se você disser que ele já estava nesse nível, não é nenhum absurdo, porque a diferença se comparado ao Arco da Guerra é mínima, mas é claro e evidente que ele evoluiu. Mas o ponto que corrobora a sua evolução no Arco da Quarta Guerra é o fato de que o Kakashi conseguiu usar o Kamui de forma muito mais eficiente e recorrente, sem ficar completamente debilitado. Pra mim, mano, pra mim, esse é um dos maiores furos. Kakashi querer tirar a cabeça do Gezo Amazo com um Kamui permite com que o Kakashi queira tirar a cabeça da Kaguya, velho. Tá ligado? Mano, nada a ver essa cena, velho. E aí tem gente... O Emanuel faz muito isso. Tem gente que fica falando que vários personagens o Kakashi derrota dando um Kamui na cabeça por isso. E ele nem consegue utilizar essa técnica. Como no início do Shippuden, conseguindo realizar feitos impressionantes. Por exemplo, ele chegou a tentar teletransportar a imensa estátua Gedo, sendo impedido pelo Obito, e depois até conseguiu usar o Kamui para deslocar o Oito Caudas, mostrando que agora, com essa técnica, podia até mesmo manipular uma biju, algo que antes seria impensável sem sofrer enormes consequências físicas. Não, mas aí eu te pergunto, o fã do Kakashi... Tipo assim, que eu sou fã do Kakashi demais, mas tipo assim, se ele usa o Kamui pra teletransportar uma biju, em qual planeta que o Kakashi vai ter chakra pra tudo isso, mano? Em qual planeta que o Kakashi vai ter chakra pra conseguir teletransportar uma biju com o Kamui? Olha isso. Se antes o Kamui era um recurso arriscado, Olha o tamanho. agora ele havia se transformado em uma das armas Olha o tamanho da criatura, velho. Kakashi com Kamui. Indo e vindo. De outras dimensões. Tá ligado? mais letais e consistentes Mano, olha o tamanho do Oito Caldas. Tá doido, é? Deixa eu deixar meu like. Cadê? Aí. Bora. Ô, do arsenal do Kakashi. Então, no Shippuden podemos dividir a sua trajetória em dois recortes bem claros, o antes e o durante a Quarta Guerra. Antes ele estava restrito a um ou dois usos do Mangekyo Sharingan, sempre à beira do colapso físico. Já na guerra, vimos um Kakashi muito mais resistente, capaz de recorrer ao Kamui diversas vezes sem sofrer as consequências severas que o acompanhavam no passado. eu vou falar pra você o que foi o Kakashi na guerra. Calma aí, rapidão. Só vou pegar aqui. Tu tá aqui do lado. Olha o que foi aqui, ó. Olha o que foi aqui o Kakashi na guerra. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o quê? Ó. Isso aqui é o quê? Caneta, né? Isso que foi o Kakashi na guerra, pô. Caneta. Para! Ele fez uma transmissão relâmpago e cortou no meio 3 de Churik, velho. Tem que interpretar. Olha essa cena aqui, se você for parar pra ver. Todas as cenas do Kakashi na guerra são exageradas. Todas as cenas do Kakashi na guerra é querendo fazer o Kakashi se aproximar no nível de poder dos protagonistas, tá ligado? E o foda é que não mostraram nada disso durante... antes disso, tá ligado? Essa evolução Não, eu adoro. Esse é o jutsu que eu mais gosto do Kakashi. Eu acho foda. E tá bom, o Kakashi tava realmente upado na guerra, mas só que, tipo assim... uma simples decisão narrativa e algo forçado pelo roteiro para que ele se mantivesse relevante no campo de batalha. Peraí, deixa eu ver. Narrativa e o acompanhavam de recorrer ao Kamui diversas vezes sem sofrer as consequências. eu acho que ele vai falar exatamente o que eu tô falando, ó. Peraí, cadê?
Vai. Sharingan, sempre à beira do colapso físico. Já na guerra, vimos um Kakashi muito mais resistente, capaz de recorrer ao Kamui diversas vezes sem sofrer as consequências severas que o acompanhavam no passado. Tem quem interprete essa evolução como uma simples decisão narrativa e algo forçado pelo roteiro para que ele se mantivesse relevante no campo de batalha, mas pessoalmente eu me afasto dessa ideia. O Kakashi então sempre foi reconhecido como um verdadeiro prodígio no controle de chakra e como alguém que dominava. Mano, o auge do Kakashi, se você for parar pra ver, tirando é claro na guerra, foi com ele na Ambu, pô. Que ele era jovem, era o ninja que copia, era o ninja do sangue frio e etc. Que matava rindo e etc e tal. Depois ele vira Jonin, aí é que a fama dele reflete, de falar, caraca, esse que é o Kakashi, mas ele fica famoso na Ambu. Suas reservas limitadas com maestria. Portanto, é plausível defender que essa eficiência na guerra não surgiu do nada, mas foi fruto da sua maturidade como shinobi e da sua... Não foi um exagero tão grande. Eu acho que, tipo assim, tudo que ele fez não foi um exagero. Eu acho que o exagero é ele aguentar fazer tantas vezes, tá ligado? Isso eu acho que é. Capacidade de adaptação. Em outras palavras, ele se superou, se reinventou e encontrou formas inteligentes de direcionar seu chakra para potencializar o doujutsu. Tipo assim, só um último comentário, mas eu acho que um bagulho que é tenso é que o Kakashi, ele sofreu alguns golpes gravíssimos e se manteve na luta. Ele luta a guerra inteira com um X aqui no peito. Tá ligado? Que, mano, o bagulho é... Eu sempre falo, mano, é 40 ponto indo, 40 ponto vindo. Eu acho que ele também corta em algum... em algum momento ele corta também a costela e ele toma uma shurikenzada do Obito, se eu não me engano, no joelho, tá ligado? Então fica assim, para... Já deu pra esse coroa aí, mano. Pra muitos parece um milagre do roteiro, pra mim é a prova milagre do roteiro. Definitiva do gênio que o Kakashi sempre foi e não dá para subestimá-lo. No Shippuden ele alcançou o nível Kage e isso é inegável. A questão mesmo é definir quando exatamente isso aconteceu, se antes ou durante a guerra. E aí entra o ponto que eu já citei. A pergunta é essa, se foi durante a guerra ele teve 2 dias de nível Kage, porque no fim da guerra ele perde o Mangekyo. Eu não sei se depois, sem Mangekyo, ele ainda é nível Kage. Eu quero saber a opinião de vocês. Antes da guerra, vamos ver. Na luta contra o Pain dá pra discutir, mas acho que não, porque ele perdeu pro Pain, né? Essa é uma discussão subjetiva, já que ambas as leituras têm argumentos válidos. Mas como o objetivo do vídeo Aí, ó, essa shuriken aqui, tá vendo? O Obito deu-lhe uma no joelho dele, pô. Agora, o momento onde ele alcançou o nível Kage, na minha visão, o marco definitivo foi durante a Quarta Guerra Ninja. Foi nesse palco que o Kakashi não só dominou completamente o Kamui, como também mostrou que conseguia sustentar batalhas de altíssima intensidade de uma forma nunca antes vista. Uma coisa é fato, é indubitável que o ápice da sua força foi quando ele teve os 2 olhos do Obito, exibindo um Suzano fenomenal. Não, aí é óbvio, né, pô? Ali, provavelmente foi o seu auge, só que aquele poder era efêmero, era momentâneo, fruto de uma circunstância única. E de um roteirão também. Caraca, se vocês acham que eu acho que o Kakashi meteu, beleza. Meter a caneta no Kakashi durante a guerra, certo? Pra upar ele. Agora, me fala sobre essa cena aí do Mangekyo duplo que ele recebe da alma do Obito. O Obito morre, vai pro além. Ele chega no além, tá trocando ideia com a Rin. Aí ele vai falar, pera aí, Rin. Tenho que voltar pra dar um poder ali pro Kakashi. Vai e passa os 2 olhos. Como? Sem nem ter o olho. Foi tipo, chakra. E justamente por isso, após a perda do Doujutsu, ele precisou se reinventar. E foi assim que ele desenvolveu... Fez o raio roxo, né? Deveria ter mais destaque. Esse Kakashi de preto aqui é muito louco, mano. Essa roupa do Kakashi é muito da hora. O raio roxo sendo uma técnica extremamente poderosa. E é justamente por isso que eu considero um escárnio quando dizem que ele nunca atingiu o nível Kage, apenas por não possuir uma técnica de grande impacto visual ou poder destrutivo massivo. Seguindo os passos do seu antigo mestre, o quarto Hokage, o Kakashi provou que ser um Kage não se resume a dominar jutsus devastadores. O seu arsenal de técnicas e a sua inteligência estratégica eram de fato dignos de se encaixar bem no que essa definição representa. Tal como Minato, ele se destacou com vários atributos que muitas vezes são mais decisivos em combate do que meras demonstrações de força. Consolidando essas qualidades ao longo da sua trajetória, o Kakashi mostrou-se um ninja completo e apto a ocupar o posto de Hokage. E agora ele também pode fazer uso dos seus jutsus sem se preocupar se o seu chakra irá se esgotar rapidamente, mostrando que ele ainda podia evoluir e brilhar sem o antigo olho. Uma pena o Kakashi não ter recebido mais destaque em combate sem o Sharingan, né? Eu tô com a teoria, eu e o Spec estamos com a teoria aqui de que deve ter uma treta entre o Kishimoto e o Ikemoto, mano.
Porque em Boruto, o Ikemoto joga no lixo todos os personagens do Kishimoto, mano. Todos, que é o dono do Shippuden, tá ligado? Com essa reinvenção, o Kakashi encontrou uma nova forma de carregar o legado dos que vieram antes dele. E mais do que isso, ele levou adiante a vontade do fogo, guiando e protegendo Konoha Esse jutsu é muito lindo, mano. até o momento certo de passar o bastão para o Naruto, confiando plenamente no seu aluno para seguir os seus passos e proteger a Vila da Folha, pois a maior força de um mestre está em inspirar os seus alunos a se tornarem a melhor versão de si mesmos. Por isso, eu vou deixar uma sugestão de vídeo onde eu abordo o momento em que o Naruto Bom, também já sugeri, vou ter que deixar nos cards, hein? superou seu sensei. Depois dá uma olhadinha lá. Espero Aí, valeu! que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo a sua opinião e deixa o seu like aí para poder fortalecer, porque isso me ajuda demais. O papo é esse mesmo, tropa. Gostei bastante desse vídeo. Canal aí dos amigos aí do M7 Sensei, de fato é bom, certo? Eu já deixei o meu like, vou deixar o vídeo original aqui na descrição. Se você não gostou do conteúdo, deixe seu like e principalmente comente o que você achou. Que momento você acha que a Kakashi atingiu o nível Kage? Nunca atingiu? Sempre atingiu? Deixe sua opinião aí nos comentários. Comenta aí qualquer coisa que você queira comentar. E também se inscreva ativando o sininho. Por aqui eu vou nessa, espero que tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!